Deuteronômio capítulo 19. As cidades para fugitivos. Moisés disse ao povo: O Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas deles. Então dividam o país em 3 partes, e em cada uma delas escolham uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem, sem querer ou por engano, matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro e ele morre. Então aquele homem irá para uma dessas cidades e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivos, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro. E o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora este não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhes der mais terras, conforme jurou aos nossos antepassados, e der a vocês toda a terra que prometeu a eles, então escolham mais 3 cidades para fugitivos. Deus lhes dará mais terras se vocês obedecerem a todos os mandamentos que estou dando a vocês hoje, se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que Ele mostra. Se escolherem mais essas cidades para fugitivos, então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus lhes está dando, e vocês não serão culpados da morte de homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio de outro. Ele fica de tocaia e ataca e mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele mora mandarão buscá-lo e o entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte, e o criminoso será morto. Não tenham dó nem piedade. Tirem do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo corra bem para vocês. As divisas. Não mudem de lugar os marcos de divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém for acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso aos sacerdotes e aos juízes que estiverem julgando naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o seu patrício israelita, será condenado, e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu. Todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenham dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Salmo 106. A bondade de Deus para com Israel. Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado o seu amor por eles e eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou, como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos. Não escapou nem um. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote dedicado ao serviço do Senhor. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Abirão e a sua família também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim.
Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto. Espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peor para adorar o deus Baal, e eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a deuses sem vida. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível. Mas Finéias castigou o culpado, e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias, e as gerações futuras nunca esquecerão delas. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado, e quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos, e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifício a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifício aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desse sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos, e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos! Tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim, nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvem o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém. Aleluia. Isaías capítulo 46. A derrota dos deuses da Babilônia. Os deuses Bel e Nebo se inclinam e caem no chão. Esses ídolos são colocados nas costas de animais de carga. São um peso enorme para os animais cansados. Os deuses se inclinam e caem. Eles não podem se salvar e são levados pelos inimigos. Escute, povo de Israel. Escutem, todos os descendentes de Jacó que ficaram vivos. Desde que vocês nasceram, eu os tenho carregado. Sempre cuidei de vocês. E quando ficarem velhos, eu serei o mesmo Deus. Cuidarei de vocês quando tiverem cabelos brancos. Eu os criei e os carregarei. Eu os ajudarei e salvarei. Com quem é que vocês podem me comparar? Quem é parecido comigo? A gente que pega uma boa porção do seu ouro e uma enorme quantidade da sua prata e paga um ourives para que com esse ouro e com essa prata ele faça um Deus. E depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. E ali ela fica, sem poder se mexer. Se pedirem socorro à imagem, ela não atende. Ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Pecadores, lembrem disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo, eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Estou chamando um homem para que venha do Oriente. De um país distante, ele vem rápido como uma águia para fazer o que eu ordeno. Vou cumprir o que prometi. Vou fazer o que planejei. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar, mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ela não vai demorar e em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Apocalipse, capítulo 16. As taças da ira de Deus. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. A voz dizia:
Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu. Porém não abandonaram as coisas más que faziam. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem! Eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em que, em hebraico, é chamado de Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo, dizendo: Está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível.